Eu já preguei doente, cansado, triste. Eu já preguei com conta de luz cortada, despejado. Eu já preguei sendo perseguido, humilhado. Mas eu nunca desperdicei a oportunidade de entregar tudo como se fosse a última vez. Porque eu não posso dar metade para quem me entregou tudo. Como é que você sabe que isso é uma promessa? Nada do que Deus faz, Ele faz sem propósito. Então você não é uma resposta para esse tempo, você não é uma resposta ao anseio dos seus pais. Esse é o meu temor, é esse que me move. Imaginar que algum dia eu poderia descobrir que uma nação me aguardava, mas porque eu não me posicionei, elas não ouviram falar de Jesus através da minha voz. Ninguém teve tanto acesso à comparação da vida do outro como a nossa geração tem tido. Esse lugar não é saudável, irmão, porque você foi chamado para fazer algo específico e todas as vezes que você se compara, você é roubado da tua identidade. É isso. O que é o Natal? O que Jesus, o que Deus quer que a gente enxergue sobre o Natal? Se existe algo que ainda fere o teu coração, perdoa. Se existe algo que te magoa, perdoa. É muito peso pra gente carregar pra uma próxima jornada. Tu já vai começar assim? Você começou assim, né? Deus é fiel em todas as suas promessas. Essa é a frase que a gente vai começar o JJ Podcast de hoje, edição ultra especial, porque é edição de Natal, senhoras e senhores. É a edição de Natal. E a pessoa que eu tô aqui, eu vou ler o currículo dela porque eu tenho que ler. É tanta coisa. Eu tenho que ler. Pastor sênior da Lagoinha, Alphaville. Aliás, um espaço maravilhoso, gigante, bonito, bacana. É uma cidade, ok? Casado há mais de 13 anos e pai de 3 filhos. Organizou um dos maiores eventos de fé da história, reunindo mais de 150 mil pessoas simultaneamente online e de forma presencial. Nas redes sociais, mais de 4 milhões de seguidores, galera. Podcast no Spotify, Deezer também é um dos mais ouvidos da categoria espiritualidade e religião. Autor de best-seller como A Resposta que Você Precisa, Evangelho Sem Filtro, 3 Dias no Barco e Manifesto. E acabou de lançar um diário, um daily que a gente tem aqui no escritório. Eu vou pedir já para pegar, para trazer aqui para a gente mostrar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast excepcionalmente especial de 2024. Meu amigo, meu irmão, André Fernandes. Bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Feliz de estar aqui, irmão. E aí, mano? Cara, na verdade, esse bem-vindo tem a ver com a primeira frase que você falou, né? Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Poder chamar Joel J de irmão na fé é o cumprimento de uma promessa que você já carrega antes de saber que tinha, né? Tu já vai começar assim? Você começou assim, né? É assim que você começa? Bem-vindo, cara. Bem-vindo. A promessa se cumpriu. Aliás, como é que você me explicou? Que a sua área de graça... Sim. É a tua cabeça, as tuas ideias, teus insights. Sim. Então já vamos começar falando disso. Como que a pessoa reconhece que é uma promessa? Assim, deixa eu melhorar a minha pergunta, mano. Vamos lá. Eu começo falando, Deus é fiel em todas as suas promessas. E você falar, pô, Joel me chama de irmão na fé, é uma promessa. Como é que você sabe que isso é uma promessa? Todo ser humano carrega uma promessa. Alguns morrem sem saber as promessas que tinham. Todo ser humano carrega uma promessa. Outros, ao longo da jornada, entendem que carregam promessas e uma parte bem pequena não só entende como vive cada uma delas. Então, se você está me ouvindo, se você respira, você carrega uma promessa. Primeiro porque nada do que Deus faz, Ele faz sem propósito. Uhum. Ele não te fez e depois que te fez, Ele foi pensar em algo que poderia te entregar como missão ou propósito. Ele te fez com algo que antecede a tua existência. Primeiro princípio básico, Joel. O teu chamado antecede a tua existência. Tá bom. Então, o dia que você nasceu é um marco na história, mas o dia em que Deus fez promessas a teu respeito foi muito antes do ventre da sua mãe ser gerado. Então você não é uma resposta para esse tempo, você não é uma resposta ao anseio dos seus pais, você não é uma resposta para essa geração apenas. Não, você faz parte de uma promessa que o próprio Deus fez a teu respeito. Então quando eu entendo que eu sou um projeto de Deus, um sonho de Deus, um desenho de Deus, eu entendo que antes dos gigantes de amanhã se levantarem, o livramento de Deus já foi levantado. Antes das crises de amanhã se levantarem, a paz que excede todo entendimento já foi derramada. Então o que a gente precisa entender? E a gente vai costurar tudo isso daqui a pouco. Eu preciso entender que a vitória que eu vou alcançar, a promessa que vai se cumprir, os lugares que eu vou chegar, as bênçãos que eu vou usufruir, elas não estão ligadas a uma vitória futura, elas estão ligadas a uma vitória passada.
Então o que você vai viver, os lugares que Deus vai te levar, tudo isso não vai ser conquistado pelo Joel. Tudo isso já foi conquistado por Jesus. Então qual é a maior revelação da graça? É a respeito da herança. O que a gente mais ouve nos dias de hoje? Você precisa fazer, conquistar, e tudo isso de fato é real. Mas isso é real no que diz respeito a coisas naturais. O que você tem de mais glorioso, você não vai conquistar. Você só vai receber. Jesus já conquistou a tua casa, a tua saúde, a paz que excede todo entendimento. Então, essa paz interior, todas essas coisas, o André, ele não conquistou, cara. Ele recebeu, eu sou herdeiro. Eu não me fiz, eu fui feito. Eu não conquistei, eu recebi. Então tudo que você conquistou naturalmente tem a ver com a força do teu trabalho, tem a ver com a tua entrega, tem a ver com a tua performance. Mas tudo que você carrega de mais valioso, dinheiro nenhum podia comprar. Então quem é o Joel? O Joel a gente pode dividir em duas partes. O Joel natural, que tem conquistas naturais, e o Joel espiritual, que tem uma recompensa espiritual. A Bíblia fala que quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então entende, tudo que você trabalhou até hoje te deu uma herança. Mas a partir do dia que você reconheceu Jesus, você acessa agora uma herança superior. Então agora eu não te chamo só de, sei lá, amigo, colega, agora eu te chamo de irmão. Porque a gente é irmão na fé. Sim. A gente recebeu a mesma filiação. A Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que é o espírito de adoção? E pode me interromper a hora que você quiser. Cara, mas eu tô aqui. Tá bom. Quando Paulo fala isso para os romanos, o contexto da época era um contexto muito mais significativo do que a gente lê e entender isso no contexto atual. Na época em que Paulo fala isso para os romanos, na cultura romana, um filho adotado, ele tinha, vou botar entre aspas isso, é como se ele tivesse mais direitos até do que um filho legítimo. Então, se um pai fizesse algo com um filho legítimo, ele tinha um nível de sanção, mas se um pai fizesse algo com um filho adotado, era muito pior. Porque os romanos entendiam que um filho legítimo, ele pode ter nascido por acaso, ele pode ter nascido por descuido, mas um filho adotivo não. Você decidiu adotar. Então o que os romanos entendem é que se você decide adotar alguém, o teu nível de responsabilidade é maior. Quando Paulo está dizendo vocês receberam o espírito de adoção, Paulo está dizendo você não está por acaso na família de Deus. Deus olhou para você e ele decidiu adotar você. Você foi escolhido por Deus. Então é como se eu fosse um filho adotivo que há algum tempo fui encontrado e levado para casa. E aí meu pai chegou e falou: filho, tem um novo irmão que a gente acabou de adotar. E eu quero que você receba ele bem. E ele se chama Joel, e ele é um dos nossos, e eu vou te tratar como eu trato ele, e ele vai receber os mesmos presentes que você, e agora na ceia ele vai sentar na mesma mesa, e ele vai partilhar do mesmo pão, e eu não quero nunca que você trate ele diferente, porque ele é meu filho, como você também é. Então qual que é a minha alegria? É lembrar o dia em que eu cheguei em casa e eu fui apresentado pelo pai aos meus irmãos como sendo um novo filho. E eu não posso me esquecer desse dia, porque todos os dias novos irmãos adotivos estão sendo apresentados para mim. Então é por isso que eu comecei o podcast, talvez até por um engano na fala, mas hoje eu entendo por quê. O bem-vindo é bem-vindo, Joel. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à casa, bem-vindo à família. Que bom que você tá junto. Porra, tamo junto. E promessas é sobre isso, cara. Já começamos assim, o JJ Podcast, pra galera saber que todo mundo tem uma promessa, nem todos acessam. Nem todas se cumprem. Nem todos se cumprem. E aí é um ponto sensível. Se Deus é fiel em todas as suas promessas, por que nem todas se cumprem? Excelente pergunta. Nem todas se cumprem para mim. Vou trazer uma outra linguagem. No reino material, se eu não me posicionar para que algumas se cumpram, eu não acesso. Mas no reino espiritual, onde elas foram estabelecidas, elas já existem. Então vamos imaginar. Deus, desde a eternidade passada, declarou que o André Fernandes seria um avivalista. Mas o André Fernandes nunca se inclinou para a revelação da palavra, tempo com Deus, lugar secreto, meditação, oração. E eu decidi não acessar essa promessa que ela já é real. Em Deus ela é real, na eternidade ela é real. Mas eu não me posicionei para vivê-la. Então eu posso morrer sem usufruir, mas não significa que ela não tenha se cumprido. Na eternidade já aconteceu, mas talvez eu nunca vou acessar.
Entendi. Então eu gosto de usar a analogia que é como se fosse uma sala que tem uma série de tesouros, cara. Imagina que frustrante seria, isso é só uma analogia, tá? Você chegar na eternidade e te levarem para uma sala onde estavam todas as suas promessas. E você perceber que grande parte delas você nunca viveu porque você nem sabia que elas existiam. Uhum. Esse é o meu temor, é esse que me move. Imaginar que algum dia eu poderia descobrir que uma nação me aguardava, mas porque eu não me posicionei, elas não ouviram falar de Jesus através da minha voz. Ou que lugares poderiam ter sido ressignificados, mas eles não foram tocados porque eu preferi fazer os meus planos do que me lançar num plano de Deus. O que está ecoando no meu coração, Joel, para 2025, cara, é plantação de orfanatos. Isso tem falado muito no meu coração. E entender que alguma criança que ainda sente frio enquanto dorme vai poder dormir coberta porque em algum momento eu me posicionei, ou que alguma criança que tem a idade do meu filho e dorme para não sentir fome vai poder se alegrar porque agora tem comida na mesa porque eu me posicionei. Cara, isso tem enchido meu coração. E o que eu não posso? Eu não posso morrer tendo cumprido toda a minha agenda, mas nunca tendo lido a agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus. Existe um projeto de Deus. Existe um propósito de Deus. E eu acredito que tudo que Deus permite que a gente viva, isso é só acréscimo. Cara, a nossa riqueza, as posses, as conquistas, o status, o alcance, tudo isso é um acréscimo. É legítimo, é bom, mas é acréscimo. A Bíblia fala, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a minha agenda está desalinhada, eu busco o acréscimo. A gente se torna a geração do acréscimo. É como se o teu pai falasse, olha, se você comer tudo, tem sobremesa. Uhum. E a gente vive correndo atrás da sobremesa e a gente tá, cara, morrendo de fome, a gente não se alimenta, a gente não... É como se o seu pai falasse, olha, se você fizer essa parte, no final do ano a gente viaja. E a gente tá o ano inteiro só pensando na viagem. Deus está dizendo, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, Joel, vos serão acrescentadas. Esse é o princípio da mordomia. Que se você quiser, a gente pode falar em algum momento ao longo do podcast. Você fica matutando dia após dia, minuto após minuto, se Deus tá feliz com você? Com as obras que você tá deixando aqui? Eu não diria que eu fico matutando, mas isso... Pergunta. É porque você falou uma coisa que me toca. Sim. Você falou assim, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir viver bem sabendo que eu poderia ter usado a minha voz, a minha mensagem para impactar mais pessoas. Eu tenho isso também. Eu tenho isso todo dia. Às vezes eu tenho a sensação que eu faço pouco. Você tem essa sensação? Total. Tá, então estamos alinhados no papo. Sem dúvida. Porque, e ainda bem que a gente tá alinhado nesse papo. A gente chega em muita gente, cara. Mas eu penso, mas tem muita gente que eu ainda não chego e eu preciso construir um caminho, uma ponte para chegar nessas pessoas que eu ainda não chego, porque é assim que Deus vai se alegrar comigo. Você tem essa conversa com você também? A tua zona de graça é essa. Por que você se preocupa com qual está sendo o destino final da sua voz? Porque você tem voz. É. Se a tua zona de graça fosse, talvez, sei lá, construção, você é um cara que constrói. Você constrói ecossistemas, você constrói mundos, você constrói prédios. Talvez a tua dor seria conectada à tua zona de graça. Cara, o que eu estou construindo que vai além de mim? Cada um tem uma dor que ela é diretamente conectada à sua zona de graça. Por quê? Porque a quem muito é dado... Fala de novo. Muito é cobrado. Cada um tem uma dor... Que é diretamente conectada à sua zona de graça. Caraca, eu nunca ouvi isso. E é verdade, cara. É porque você não vai ser cobrado por aquilo que você não carrega. Exato. Que ninguém pode dar o que não tem. Exato. Então quando Deus exige ou espera algo de você, Ele exige ou espera algo na medida que te foi confiada. Exato. E na zona de graça que te foi entregue. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não pode esperar de você algo que Ele sabe que você não carrega. Cara, pega isso aqui. Alguns anos atrás, e não tem mais do que 4 anos, eu tô precisando pagar umas contas e eu tô sem nada na conta. E aí eu lembro, caramba, tem dinheiro no cofre da Cessi, que é a minha filha mais velha, de 11 anos. Na época ela devia ter 7. E aí eu falo com a Kezinha, amor, eu vou quebrar o cofre da Cessi e depois eu compro outro e coloco de novo. E eu vou lá, quebro o cofre da Cessi, pego o dinheiro que tem e uso para pagar uma conta. Joel, por que eu sei que tem dinheiro no cofre da minha filha? Por que você colocou? Porque fui eu que coloquei lá. Por que o pai espera algo de você? Porque ele sabe o que ele depositou em você. Exato.
Então, aquele que te deu o que você tem, aquele que te estabeleceu onde você está, ele sabe o que você pode. E é por isso que quando a gente fala, Deus, eu não consigo, e ele sabe que consegue, ele fala, você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode mais. Qual que é meu entendimento? Fernandes, se for para fazer para você sabe qual é o seu limite. Se for para fazer para os seus filhos, você sabe qual é o seu limite. Não estabeleça para mim um limite menor do que os que você já estabeleceu para você. Então, se eu fico sem dormir para fazer um lançamento digital, eu posso ficar sem dormir para fazer algo para ele ou para ter tempo com ele. Se eu me desgasto por uma semana para fazer algo que tem a ver com o meu ecossistema, eu consigo tirar uma semana para fazer algo que tem a ver com a agenda dele. Então, o que eu acredito isso aqui é muito forte. Todas as vezes que Deus estabelece sobre um homem uma nova medida de prosperidade ou de autoridade, é estabelecida também uma nova medida de juízo. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás e o tema da mensagem se chama O Poder da Entrega. Você quer ouvir sobre? Eu posso falar em 5 minutos. Pode falar em 1 hora. Cara, eu tô dirigindo, voltando para casa, e eu tinha acabado de participar de um projeto que se chama Legendários, na montanha. E eu vi alguns homens grandes da nação chorando com um pedaço de pão partido na hora do lanche, cara. E aquilo me impactou porque eu sei do backstage de alguns deles, eu sei como eles têm prosperado e o quanto que eles têm sido abençoados. Mas eu vi esses mesmos homens com um pedaço de pão partido na montanha, cara, chorando de gratidão. Eu lembro que quando eu volto do Legendários, eu tô tomando banho e eu começo a chorar por causa do banho quente, aí eu começo a chorar por causa da roupa limpa, eu começo a chorar por causa do ar-condicionado na hora de dormir. São coisas que às vezes passam batido no dia a dia, mas quando a gente é removido desse ambiente, a gente começa a valorizar o que sempre teve lá e a gente talvez nem percebia mais. E eu tô dirigindo e eu começo a lembrar, eu falei, Deus, obrigado, olha a família que eu tenho, olha a igreja que eu lidero, olha o carro que eu dirijo. Jesus, olha onde a voz está chegando, olha o que o Senhor está me dando. Eu comecei. E aí Deus me deu uma palavra tão simples, cara, parece tão boba, mas para mim explodiu a minha mente. Deus falou, filho, lembra quando você ia comprar tênis na América? O teu budget máximo era $60. E você entrava de loja em loja procurando um par que fosse do seu número. E às vezes para comprar um tênis de $70 você se sentia culpado porque isso ia impactar o teu orçamento. Olha como eu tô te vestindo. Olha as roupas que eu tô te vestindo. Olha a casa que eu tô te dando. Aí Deus falou comigo. Quando você era menino, você podia entregar como menino. Mas se eu te estabeleci como um príncipe, agora você precisa entregar como um príncipe. Porque quando eu aumento a tua medida de autoridade, eu aumento a tua medida de juízo. Joel, eu chego para a igreja e eu compartilho essa mensagem. E aí eu tiro o tênis e começo a pregar descalço. E aí vem um jovem e fala, ele me chama enquanto eu estou pregando e fala, pastor, eu tenho o mesmo tênis que você e eu calço o mesmo número que você e eu queria te dar esse calçado. E aí ele me dá o calçado, eu falo, gente, eu acabei de ganhar esse calçado, ele não é mais meu, eu estou ofertando para a igreja. Alguém compra esse calçado aqui para ofertar para a igreja? E alguém se levanta e fala, eu compro. E aí daqui a pouco outro. Cara, naquele dia eu volto descalço para casa. E eu vi homens entendendo uma coisa que quando a gente entende, a gente muda a nossa história, a história dos nossos filhos, a gente muda uma geração. Toda nova medida de autoridade que Deus te concede exige de você uma nova postura. Se você for estabelecido como rei, se porte como rei. Se você for estabelecido como um homem de governo, se porte como um homem de governo. Se Deus estabeleceu como um pai, se porte como um pai. Porque você não é mais quem você era, você não está mais onde você estava, você não veste mais o que você vestia, você não tem mais o que você tinha. Então a gente precisa entender que existe um destino final para isso, porque milagre não é fim, milagre é meio. O milagre da vida do Joel não tem que terminar no Joel, e o Joel foi abençoado e ponto. E Jesus se revela para Joel e ponto, porque a tua história não é ponto final. E Joel teve uma revelação de quem Jesus é. E nações passaram a ouvir falar de Jesus a partir do testemunho de Joel. E Joel foi tirado do meio das malhadas e como improvável estabelecido como uma voz na sua geração. E a voz de Joel não falava mais sobre si, mas sobre aquele que o viu quando ninguém via.
Quando eu entendo que o milagre passa por mim, mas não para em mim, eu começo a ter esse senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa com o que me foi confiado. Então o que você está sentindo, isso é legítimo, porque de fato existe uma expectativa dos céus em ver o que você vai fazer com o que você recebeu. A palavra de Deus fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como é que você soluciona isso, cara? Cara, é simples. Vou até mandar mensagem pra uma pessoa aqui. O que você precisa fazer? Você precisa acessar a agenda de Deus. Porque imagina, eu vi os seus números quando eu entrei aqui na tua base. Você metrifica tudo. Você é um cara de performance. Você é um cara que entende que o trabalho recompensa. Você não tá onde você tá à toa. Você não tá onde você tá por acaso. Então entende, você estabeleceu uma agenda pro ano que vem. Mas antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, já havia uma agenda de Deus a teu respeito pro ano que vem. Então, uma das coisas mais poderosas, Joel, que existe na nossa jornada de fé é a gente acessar o poder da concordância. O que é o poder da concordância? É uma das bases fundamentais da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Jesus está dizendo, Pai, eu concordo com a tua vontade. Olha outro momento que Jesus usa esse princípio. Ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então o que é o poder da concordância? O poder da concordância é você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Você acha que essa tem que ser a primeira meta de todo mundo que pensa no ano? Por exemplo, assim, eu vou pensar nas minhas metas para 2025. Essa é a primeira agenda. A agenda de Deus é que eu tenho que começar. Se a gente entender que antes da gente pisar em 2025, ele já passei na eternidade futura. Se a gente entender que tem coisas que eu projeto para o próximo ano, mas ele já esteve lá, é mais fácil eu consultar aquele que é o pai do tempo do que eu ficar tentando adivinhar o que o tempo tem para mim. É verdade. Então tem gente que tá assim, cara, eu tô tentando projetar 2025, eu tô acessando com o pai do tempo. Pai, o que você já preparou para 2025? Porque quem se antecipa governa. Quem que se antecipa, Joel? Quem ouve o céu. Todo homem que ouve o céu governa na terra. José, ele ouve o céu e ele fala, vão vir períodos de fartura, mas logo em seguida vem períodos de seca. Então a gente vai guardar semente para o tempo das vacas magras. Perfeito. E ele governa. Então a gente pega isso na história de José, na história de Abraão, na história de Davi. Abraão, ele ouve dos céus uma direção. E nem sempre Deus te fala o que fazer, mas tem momentos que Deus vai te falar o que não fazer. Nem sempre Deus te fala para onde ir, mas tem momentos que Deus vai te falar onde não permanecer. Para Abraão, ele não fala para onde ele vai, ele fala para onde ele precisa sair. Ele fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Etimologia da palavra concordância. Concordes. Corações alinhados. Então, discordância significa discordes. Corações desalinhados, desconectados. O que significa concordar com a vontade de Deus? Significa que o meu coração agora vai bater no ritmo das batidas do coração de Deus. Então significa que se Deus tem para mim um projeto no próximo ano, Deus, eu quero que o meu coração bata no ritmo do seu coração. Deus, eu quero que o meu coração se incline para onde está inclinado o teu coração. E o que isso gera, Joel? Gera uma jornada mais assertiva. Você não vai perder mais tanto tempo em coisas em que Deus não está. Você não vai investir em projetos que Deus não está. E aí ninguém entende por que um homem que ouve os céus, ele cresce tão rápido, ele corre tão rápido, ele chega tão longe. Porque você discerne o tempo e o modo. Você não se frustra tanto, você não tropeça tanto, você não força portas que não são para entrar, você é mais assertivo. Então, se você for pegar os últimos 2 anos e meio, me explica o que está acontecendo na sua igreja, Fernandes. Me explica 500 membros se tornarem 15 mil. Me explica 1.000 metros quadrados se tornarem quase 150 mil com a nossa última expansão. Cara, eu estou o tempo inteiro tentando discernir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente dê. Certo. Então não é sobre uma visão estratégica extraordinária, é sobre uma sensibilidade. Os céus estão o tempo inteiro falando, e quem discerne o que o céu fala, governa, se antecipa. Como é que identifica essa linguagem, André? Como é que Deus fala com a gente? Porque como que o cara discerne... Você fala muito de discernir, né?
como que a galera que tá assistindo, tá ouvindo, discerne? É Deus que tá falando comigo e os planos escritos? Ou é minha própria cabeça agitada e meu desejo material e carnal que tá falando comigo? Como é que é essa linguagem? Cara, a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então Paulo fala, por exemplo, que a oração no Espírito, ela é infrutífera para nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. Uhum. A Bíblia fala em outro momento que são como gemidos inexprimíveis. Ou seja, quanto mais conectado eu tô, mais eu entendo, discerno e ouço o que os céus estão falando. É como um rádio, cara. Tem centenas de frequências de rádio atravessando o meu corpo e o seu agora. Uhum. Mas se a gente ligar um rádio, a gente só vai ouvir uma rádio, é aquela que você sintonizou. Certo. Então imagina, você tem ruídos e vozes o tempo inteiro ao teu redor. Você tem opiniões, você tem conselhos, você tem amigos, você tem estrategistas, você tem métricas, você tem... Mas a despeito de tudo isso, também existe um testemunho interior. Existe uma voz falando com você, existem impressões no seu espírito, existem sonhos proféticos. Então, o tempo inteiro tem muita coisa tentando falar com a gente. Quanto mais sensível eu tô, mais discernimento eu tenho. Então eu gosto de dizer que aquilo que às vezes a gente chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de sintonia. Não é que ele não está falando, é você que não está sintonizado com a forma como ele fala. Então eu vou dar algumas coisas práticas, tá? É muito comum as palavras que vêm de Deus gerar algum tipo de convicção ou afirmação. E é muito comum uma palavra que não vem de Deus gerar em você abatimento ou culpa. Então, como é que eu quero discernir se é de Deus ou não? O final desse meu desejo edifica. Cara, se edifica, é muito difícil ser algo meu, porque você nunca vai pensar em algo que te edifica. Vou dar um exemplo básico. Eu nunca vou pensar em algo que me edifica. Não, porque a nossa carne não é boa. Porque a nossa carne não é boa, ela é cheia de vício. Ela é cheia de vício. De desejo, de vontade. De vontade. Inclusive, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregá-lo aos seus próprios prazeres. A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você quer um exemplo? Você entrou numa conversa que não é legal. Uhum. Isso te gera um incômodo. Uhum. Você recebe uma mensagem de uma mulher e a mensagem você percebeu que tem malícia. Não é legal. Isso te gera incômodo. Você entra numa sala e tem alguém falando de uma outra pessoa, a conversa não tá legal, isso gera um incômodo. Uhum. Ou seja, a gente tem uma sensibilidade para discernir, cara, isso não é bom. Isso não é para mim. A pior coisa que pode acontecer é um homem perder essa sensibilidade, ele perde o temor. Então ele deseja o que não deveria desejar e ele não se incomoda mais. Ele toca no que ele não deveria tocar e isso não incomoda mais. Ele faz o que ele não deveria fazer, isso não incomoda mais. Então, olha que forte isso aqui, cara. Eu já tive momentos assim, que eu desejei fazer coisas e eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Então vou dar um exemplo. Tô andando na rua, eu vejo alguém e falo, putz, eu vou ajudar esse cara. Aí você fala, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Já viveu isso em algum momento? Toda hora. Entende algo? A tua cabeça nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Cara, isso eu também nunca ouvi. Essa eu não ouvi também não. Essa é nova. Porque a carne e o espírito, eles militam um contra o outro o tempo inteiro. Então a tua carne nunca vai falar, Joel, seja generoso, cobre o órfão. Ei, Joel, seja generoso, ajuda aquele cara. Ei, Joel, tua carne nunca vai falar isso. Se você está ouvindo isso, quem está falando é o teu espírito. Eu vou te falar o que a tua carne está falando. A tua carne vai falar em seguida, ei, desconsidera, isso aqui é coisa minha. Ei, é coisa da sua cabeça. Quem está falando isso? Vozes da sua cabeça. Então imagina, a minha agenda em 2025. Eu vou fazer um orfanato em 2025. Deus me deu esse projeto há algum tempo. Esse ano começou a queimar no meu coração. Compartilhei com uma pessoa. Ele falou, se você der o primeiro passo, eu dou a área. Então a gente já tem uma área, eu vou começar a construção de um orfanato. Cara, a minha carne jamais falaria, Fernandes, gasta o seu dia de descanso para a construção de orfanato. Fernandes, pega a tua agenda e tira alguns dias na tua agenda para fazer algo que vai ser para edificar a vida de outros. A minha carne nunca vai falar isso. A minha carne vai tentar me convencer a descansar mais, trabalhar mais, ganhar mais. Então, existem alguns indicativos que são muito básicos. A sua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifique o teu espírito. Então, alguns indicativos básicos, tá? Eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Isso é algo que nasceu de mim? O
Porque para pensar, vamos ser sinceros, o próprio Jesus, quando ele é chamado de bom, ele fala, não, bom é o Pai que está nos céus. Cara, a gente ama porque ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que a fé que nós temos porque recebemos dele. Joel, a fé que você tem não é mérito teu, você recebeu. O amor que você tem pelos seus filhos não é mérito teu, você só ama porque ele te amou primeiro. Então os sonhos que você carrega, você só carrega porque ele implantou em você. A visão que você tem, você só visiona porque ele te permitiu ver. A voz que você tem, cara, ela só ecoa porque ele fala enquanto você fala. Porque ele respalda o que você fala. Existe uma frequência que foi implantada na tua voz que quando você fala, as pessoas param para ouvir e falam, cara, eu não sei, mas eu tô com vontade de ouvir esse cara. Isso é uma graça. Isso foi concedido. Então o que eu preciso entender? Então o que eu preciso entender? Existe uma expectativa dos céus para que eu faça algo com aquilo que me foi confiado. Existe uma expectativa. E o que eu acho mais forte em relação a essa zona de graça? Que é a voz. Se Deus te deu voz, existem pessoas que não conseguem falar, esperando que você fale por elas. Isso é muito forte. A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é sobre a gente cobrir o órfão e a viúva. Cara, tem órfãos que querem falar, mas não conseguem falar. Tem crianças com abuso sexual que querem gritar, mas não podem gritar. Tem pais de família falidos que não sabem como explicar para a mulher que vão ser despejados, a dispensa está vazia, não tem como falar. Ou seja, eu não sei quais são as facetas dessa zona de graça, mas uma coisa eu sei, a base dela é Deus te deu voz. Faça algo com a sua voz, que vai além de você. Porque vai ter um dia que a nossa voz não vai estar mais falando. Mas os frutos vão continuar falando por nós, mesmo quando a gente não puder mais falar. Eu não sei se você já teve essa pira, cara, sendo vulnerável ao nível máximo. Eu acho que eu não falei isso nem pra minha esposa. Mas um tempo atrás eu tive que fazer um exame e era um ultrassom pra ver se tinha nódulos na garganta. E é um exame de rotina. E aí o médico falou, tem 2 nódulos, mas é comum, principalmente pra quem usa muito a voz. E aí, cara, se abriu uma janela e eu falei, se em algum momento eu perdesse a minha voz e eu soubesse que eu ia perder, o que eu faria? O que eu falaria até que a minha voz não saísse mais. Eu lembro que quando eu volto pro Brasil, 2 anos e meio atrás, eu fiz uma pré-cruzada de milagres em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, e a minha pregação foi, se esse fosse o meu último grito, o que eu morreria gritando? Se enquanto eu tô aqui no palco ministrando para vocês fossem os meus últimos suspiros, o que eu estaria falando entre o meu suspiro e o último? Se Jesus aparecesse aqui agora, o que ele me ouviria proclamando? Cara, eu tenho esse senso de urgência que é a vida passa muito rápido, que é o tema de um próximo livro meu. Deus falou comigo que mudou a minha história. Ele falou, filho, a vida é efervescente. Muito bom. E esse tema explodiu a minha mente. Muito bom. A vida é efervescente. A vida é efervescente. Você já colocou uma vitamina C num copo? E no início parece que aquilo vai durar para sempre. Aí você vai fazer um café e quando você volta, parou de efervescer. Assim é o Joel. Assim é o Fernandes. Eu já tive essa pira aí da garganta também. Já, mano? Louco, né? Eu já tive... Foi um pouco mais dura. Porque em 2011 eu descobri um nódulo na minha tireoide. Uau. Maligno. E aí... eu pensei, pô, meu... caramba... Se eu perco o braço, eu consigo trabalhar. Se eu perco a perna, eu consigo trabalhar. Se eu fico paralítico, eu consigo trabalhar. Se eu fico cego, eu consigo trabalhar. Mas, pô, mas se eu fico sem voz? Sem voz? O que Deus quer me ensinar com isso? Qual que é a lição que Ele quer me mostrar? O que é pra eu aprender? Acho que talvez esse senso de urgência que eu tenho... Cara, eu trabalho todos os dias. Eu falo todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Qualquer pessoa que entrar em qualquer rede social minha, todo dia eu vou estar lá. Eu cresço nas redes sociais todos os dias e eu sinto que é pouco. E todos os dias eu falo, pouco. Dá pra ir mais. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Eu preciso impactar mais gente, mais gente. Como que eu posso chegar em mais gente? Como que eu posso chegar em mais gente? Eu tenho essa pira aí também. Uau. Essa é a tua medida. Eu tenho essa pira aí também. É a tua zona de graça. É, porque foi me dado muito. É isso. E você, cara, eu acho que você tá num lugar que é um lugar extraordinário. Mas também é o lugar mais perigoso que a gente pode estar. É o lugar onde a gente não tem mais desculpas para não cumprir o comissionamento que recebeu. Porque eu lembro quando meu home office era o quarto de passar roupas da minha casa.
e literalmente só tinha espaço para mim ou pro ventilador de pé. E aí sempre que eu usava o ventilador de pé, ficava segurando a porta para eu poder trabalhar. Eu lembro quando, cara, eu levava pastores, eu servia na minha igreja no Rio de Janeiro e às vezes ia levar para o aeroporto ou pro hotel, e eu tava com o carro na reserva, o IPVA atrasado, e eu ia orando para não ter nenhuma blitz no meio do caminho e eu não ser envergonhado. E não faz muito tempo. Agora, eu toco todo tipo de cara. Eu tô recebendo de Deus acesso em vários lugares. O combustível no tanque do carro não é mais um desafio. O tamanho da sala não é mais um problema. Os acessos não são mais tão pequenos. Ou seja, é como se Deus... Não tem desculpa. É como se Deus falasse, tudo que um dia foi impeditivo, agora você tem e sobra. Vai. E eu acho que é nesse momento que a gente é testado. Porque muitas vezes a gente falou, cara, um dia se eu tiver tal coisa. Quantas vezes eu ouço gente falando, pastor, um dia se eu for rico, eu vou ajudar muito os pobres. Um dia se eu tiver, sei lá, alcance, eu vou fazer tal coisa. E às vezes esse dia chega, cara, e a gente é reprovado quando esse grande dia chegou. Porque a gente vê que, na verdade, aquilo ali era só fogo de palha. Eu acho que o teu maior teste, o meu maior teste, acontece no nosso melhor momento. É quando a gente não tem desculpa. É isso aí. Joel, se você quiser mobilizar uma geração para fazer qualquer coisa agora, você consegue mobilizar um exército. Exato. Então qual que é o teu desafio hoje? É discernir o que está na agenda de Deus. Pois é, eu queria ir mais fundo nesse papo da agenda de Deus. Sim. O que o salmista fala sobre? O Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Primeiro princípio fundamental. A sua história já foi escrita por Deus. Segundo princípio fundamental. A sua história já foi estabelecida, logo pode ser acessada. Uma das coisas que eu mais faço é pedir para Deus me deixar acessar páginas da minha história que já foram escritas, porque quando eu consigo discernir um pouco do futuro, o peso do processo fica mais leve. Certo. Agora, é aí que muita gente não entende como que funciona livre-arbítrio com uma história escrita por Deus. Certo. Pô, se Deus já escreveu uma história, onde é que está meu livre-arbítrio? Qual é a minha liberdade? A tua liberdade está em aceitar uma história que Deus escreveu ou abortá-la para escrever a sua sozinho. Então, o livre-arbítrio da criação está em dizer, Deus, legal que você escreveu para mim, mas eu acredito que eu consigo escrever uma história melhor sozinho. Tá bom. Então o livre-arbítrio está em poder abortar, cancelar, não acessar, não discernir, não se mover por algo que já foi preparado para você na eternidade passada. Agora, como é que eu penso hoje? Tá? Eu tenho 36 anos. Então você imagina. Vou imaginar que eu tenha, sei lá, 20 anos aí, já como um homem maduro e consciente. Cara, eu tenho 20 anos de conhecimento da minha história. Eu não conheço mais do que 20 nações. Eu tenho 3 filhos. É muita arrogância eu achar que sozinho eu vou escrever algo para mim que seja melhor do que alguém. Que é o Pai da eternidade, que conhece o meu passado, o meu presente e já visitou o meu futuro. Que estabeleceu coisas para mim antes do ventre da minha mãe ser gerado. É muita arrogância, alguém que é não só Pai da eternidade, mas ele desenhou toda a criação. Foi ele que estabeleceu para o mar os limites, até onde o mar pode ir. Joel, tem uma discussão entre Jó e Deus que é extraordinária, cara. Jó, ele está questionando, ele está dizendo, Deus, eu não entendo por que isso, eu tô parafraseando aqui. Olha o que eu estou vivendo, olha essa crise. Aí Deus fala, Jó, eu até te respondo. Eu até vou responder suas inquietações. Se antes você me responder algumas perguntas. E as perguntas que Deus faz para Jó, a maior parte delas a ciência moderna não consegue responder até hoje. Ele fala, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, para quem eu pedi conselho? Jó, aonde você estava quando eu estabeleci cada uma das estrelas e as chamei pelo nome? E aí me pega muito, cara, quando Deus fala assim, Jó, onde você estava quando eu disse para o mar até onde ele pode ir e aonde ele vai se limitar e o seu orgulho vai se desfazer em ondas? Cara, pega isso aqui, Joel. A gente chama a Terra de planeta Terra
Mas, na verdade, faria mais sentido a gente chamar a Terra de planeta água. Porque tem mais água do que terra. Me explica por que a água não tomou toda a cobertura da Terra. A Bíblia está aí a resposta. Porque Deus estabeleceu os limites geográficos. Até aqui você pode ir. Daqui em diante você não vai avançar. Irmão, você pode pegar vários lugares que aterraram, seja para expandir território ou para fazer ilhas. A gente vê de tempos em tempos algumas catástrofes. A natureza, na verdade, só está reivindicando um limite que foi dado para elas por direito pelo Criador. Sim. É como se o mar estivesse falando, olha, desculpa, mas até aqui faz parte da minha jurisdição. Eu tenho autoridade para isso. E por que ele não invade as capitais e todos os outros lugares? Porque Deus disse, até aqui tudo bem, daqui em diante não. Eu preciso entender que existe um Deus que estabeleceu limites para o mar. Esse Deus também estabeleceu a minha história. Esse Deus também estabeleceu limites da minha história. E aí tá um ponto, cara. Deus estabeleceu limites que talvez sejam infinitamente maiores e um pé direito que talvez seja infinitamente mais alto do que o que você acredita que seja o teu limite final. Certo. Então você imagina, você pode achar que Deus te deu uma voz na nação, Deus pode te dar uma voz nas nações. Você pode achar que talvez o ápice do que está acontecendo é você estar no top 3 de podcasts no teu país. Mas pode ser que em algum momento você esteja sendo traduzido em outras línguas. Pode ser que em algum momento você possa se tornar conselheiro de chefes de Estado. Pode ser que em algum momento você ocupe uma cadeira na ONU. Ou você fale, sei lá, na cerimônia de uma Olimpíada. Ou você seja chamado para um conselho de guerra. Ou qualquer outro lugar que hoje seja impensável, inacessível. O que eu acredito? Quando eu começo a acessar a agenda de Deus, eu paro de limitar as coisas a partir do que para mim parece que é grande demais. Porque o que é grande demais para aquele que fez os céus e a terra? O que é grande demais para aquele que chama as estrelas pelo nome e quando as chama, a Bíblia fala que elas se colocam em ordem. Irmão, o que é grande demais para alguém que não existe? Esse é um princípio, tá? Deus não existe. Você sabia disso? Não. Deus não existe. Ele é. Certo. Porque tudo que existe foi criado um dia. Certo. Mas ele é antes de todas as coisas existirem. Certo. Então, no princípio, quando ele começa a declarar e as coisas começam a existir, elas passam a existir porque ele já era. Então, eu pergunto para Jesus, quem você é? Eu sou o que sou. Ele é. Deus é. Então, existe um Deus que é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus poderoso, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. E esse Deus estabeleceu uma história para o Joel. E existem limites que Deus estabeleceu para o Joel. Então, alguns anos atrás, eu decidi parar de tentar estabelecer limites e começar a acessar. Tá. É isso. 2 semanas convertido, eu recebo uma palavra. Eu vejo uma geração sendo tocada. Ok. Aí eu liderava 15 jovens na garagem da minha casa. Um dia eu tô no alto do monte, a gente tá orando, eu tô na cidade de Cabo Frio, liderava jovens lá, eu vejo uma cidade iluminada à noite e eu faço uma oração. Eu falei, Deus, me dá essa geração por herança. E naquele dia, Joel, eu senti que Deus viu graça no meu pedido. Mas, cara, diante de Jesus, eu pedi uma geração de jovens na cidade de Cabo Frio. Porque aquele era o ápice do que eu podia pedir e do que eu podia pensar. Então eu vi uma cidade iluminada à noite e eu falei, Deus, me dá essa geração de jovens por herança. Eu quero tocar todos os jovens da minha cidade. Aí eu tô num culto, tem 80 jovens. Eu tô lá atrás, vendo aqueles jovens de mãos levantadas em Cabo Frio. E eu falei assim, Deus, obrigado. O Senhor cumpriu o que prometeu. Aí Deus sussurra no meu ouvido assim, eu nem comecei a fazer. Passa algum tempo, eu tô no Rio, culto de jovens, 1000 jovens. Eu olho aquilo e aí eu falei, uau, Deus, obrigado. Agora o Senhor cumpriu tudo que você me prometeu. E aí eu sou mesmo sussurro, eu nem comecei a fazer. Aí eu volto pro Brasil 2 anos e meio atrás, Cruzada de Milagres. 18 mil pessoas dentro do Geonesse Arena, 5 mil do lado de fora, 70 mil pessoas em 5 dias. Irmão, sem card, sem convidado, sem divulgação, sem tráfego pago. Eu só botei assim, ó, Rio de Janeiro, vamos fazer história juntos? Dia tal. São Paulo, vamos fazer história juntos? Dia tal. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu até pensei, mas aí eu lembrei que o Deus que nem começou a fazer
é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Então eu decidi sair desse lugar. É extraordinário ver uma igreja celebrando uma virada de ano no Allianz com 45 mil pessoas e 20 milhões de brasileiros pela TV aberta. Mas eu não vou dizer que ele concluiu, porque eu acredito que ele nem começou a fazer. E no ano que vem, quando a gente anunciar 2 estádios e tiver mais de uma rede de televisão e tiver jornais de outros países e tiver sendo traduzido em outras línguas simultaneamente, eu não posso dizer, Jesus, obrigado, porque eu acredito que ele ainda nem começou a fazer. Então acho que a chave que eu aprendi, Joel, e eu acho que faz sentido você aplicar, porque eu vejo isso em você, é reter a essência do que foi prometido, mas não limitar a dimensão do que ele prometeu. Certo. Então você já entendeu, Deus te deu voz. Uhum. Mas você não tem nem ideia ainda da dimensão do que Deus vai fazer com a tua voz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou. Aí a gente olha para isso e fala, cara, então tá oculto, tá escondido. Não, no mesmo texto, logo em seguida a Bíblia diz, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. O que a Bíblia está dizendo não é que Deus não vai te deixar saber. O que a Bíblia está dizendo é que os seus olhos naturais não vão perceber, entendi, os seus ouvidos naturais não vão ouvir, o seu coração natural não vai sentir, mas pelo Espírito Deus está dizendo o propósito pelo qual você foi gerado. Por isso que tem que conectar na rádio certa. É isso. Senão não escuta. Senão não escuta. Tem que voltar para o lugar da origem. É nesse lugar, cara, que estão todas as respostas. O lugar das respostas é o jardim, cara. É onde você foi gerado. Imagina o seguinte, imagina que foi tatuado no teu interior cada promessa que Deus te fez. Uhum. Por que Deus coloca as promessas dentro e não fora? Olha que foto isso aqui, mano. Posso discorrer sobre isso? Uhum. Você pega uma caneca. Por que a caneca ela tem alça? Pra gente segurar. Mas por quê? Já parou pra pensar nisso? Por quê? Pra gente segurar. Além disso, porque é mais fácil de pegar, porque dá mais autonomia sobre a caneca. Porque você pode colocar uma bebida quente aqui. E não se queima. O que significa isso? Significa design. A palavra design vem de designo. Uhum. Ou seja, o seu desenho carrega o seu designo. Okay. Por que ela é como é? Porque ela foi feita para isso. Para um propósito específico. Para um propósito. Então esse é o designo dela, é o design dela. Entendi. Quando você entende o seu design, o seu design, você entende muitas coisas. Por quê? Porque você foi desenhado especificamente para o seu propósito. E é por isso que ninguém, além de você, cabe no lugar que só cabe você. Como é que é? Fala de novo. Ninguém, além de você, cabe no lugar que só cabe você. Porque você foi desenhado para isso. Você foi desenhado para esse tempo. Você foi desenhado para esse lugar. Você foi chamado para essa posição. Então pega isso aqui, cara. Existe um divine design. Existe um desenho divino. E é assim que você foi feito. Agora, imagina que eu vou pegar aqui um relógio, tá? Vou pegar um bom relógio. Vou pegar um Patek Philippe. Eu vou pegar um... E aí eu coloco aqui na mesa uma tábua com um monte de prego. Igual tinha aquele quadro no programa do Silvio Santos, você lembra? Lembro. E aí eu vou te dar um bom relógio. Eu vou falar, Joel, você tem 1 minuto para pregar todos eles. É muito provável, cara, que na primeira tentativa você vai destruir o relógio. A segunda, talvez. Faz sentido? Faz. Mas não dá para você dizer que o relógio era ruim. Certo. Na verdade, o relógio só estava fazendo algo que ele não foi chamado para fazer. Aí você pega um martelo barato, cara, e na primeira martelada ele cumpre o propósito que o relógio mais caro que você tem nunca conseguiu e nunca conseguiria. Por que isso acontece, Joel? Primeiro porque quando você tenta fluir em algo que você não foi desenhado para fluir, você se fere e não completa a missão. Uhum. Então não dá para dizer que o Joel é bom ou ruim. Talvez você só está militando no lugar errado. No lugar errado. Agora, quando você entende quem você é, o que você nasceu para fazer e você ocupa esse lugar, cara, você se torna imparável e incomparável. Porque ninguém pode ser o Joel além do Joel. Ninguém pode ser o Fernandes além do Fernandes. E é para esse lugar, cara, que tenta levar a gente o tempo inteiro, para o lugar de comparação. Por que somos a geração mais ansiosa que já pisou na face da Terra?
Porque ninguém teve tanto acesso à comparação da vida do outro como a nossa geração tem tido. Então você tá aqui trabalhando, você abre o teu feed, você vê o teu amigo que tá em, sei lá, Maldivas, e você fala, cara, minha vida é um lixo, velho. Eu tô na terceira gravação do dia e o cara tá lá descansando. Então a gente tá o tempo inteiro comparando o nosso backstage com o feed do outro. Isso gera comparação. E quando você vai para esse lugar de comparação, esse lugar não é saudável, irmão. Por quê? Porque você foi chamado para fazer algo específico e todas as vezes que você se compara, você é roubado da tua identidade. Sim. Como que uma mulher é roubada na identidade dela? Como ela não percebe mais a beleza das curvas que tem, porque ela começa a desejar um padrão das curvas da outra. Quando que o homem é roubado na sua identidade? Quando ele não percebe mais, cara, a graça daquilo que ele carrega, porque ele começa a desejar a graça que Deus deu pro outro. Então, a nossa geração é uma geração que se compara o tempo inteiro. E quando você tenta ser quem o outro é, a tua geração não vai ter mais de você, porque você está tentando copiar outro. É o maior desafio da nossa geração. É um termo que se usa muito. Você precisa modelar. Cara, eu acho até ok a ideia de modelar no início, talvez, da tua jornada, para você se inspirar. Mas o problema de alguém que vive se modelando é que você acaba se deformando. Por se modelar demais na persona de outro, você vai deformar a sua forma. Existe uma forma estabelecida. Olha o que a palavra diz. Para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma forma, cara, que é a tua forma original. Na verdade, a partir da tua conversão, Joel, você não está indo para um lugar novo, você está voltando para um lugar velho. Exato. Você não vai ser feito um novo homem. Você vai voltar a ser quem Deus sempre quis que você fosse. O Joel, como ele te fez desde o princípio. Onde toda falta é preenchida, onde tudo que está desalinhado é alinhado. Você está voltando para o lugar de origem, cara. Back to the future. Deus está te levando de volta para esse lugar. Faz sentido? E eu acredito que é sobre isso, cara. Faz tanto sentido que fica impossível negar. Eu cheguei numa fase que já tem um tempo já, né? Que ficou impossível negar que existe um plano. E eu já fui contra esse troço de plano. Não, cara, o sucesso é treino, pô, tá louco? Campeão não pede permissão. Eu sou fruto da repetição, cara. Eu sou fruto da repetição, eu treino, eu consigo, eu tenho um esforço e tal. Mas chegou um momento que eu falei, fluiu. Foi fácil. Não fui eu. Não fui eu. E você sabe do que eu tô falando. Parece que é um botão que liga. Eu nem gaguejo. Você não gagueja, cara. Eu te vi no palco domingo. Não gagueja. Você anda aquele palco inteiro de olho fechado. Você fica de olho fechado andando. O seu olho tá fechado, irmão. Peraí, pô. Eu vi na primeira fileira. Você tá de olho fechado andando. E não é que você não gagueja, você empilha. Não é gagueira, é outra. Você empilha. Pá, 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 pá. É como se fosse. É uma rajada. É isso. Deu 19 minutos, você tá falando. Você acertou uma no meu peito. Você, pum! Eu falei, minha. Essa é minha. Eu precisava ouvir aquilo. Você plantou em mim. Na verdade você não plantou, você só abriu o zíper. Uau. Você abriu um zíper assim, tá aí. Cara, eu fiquei com uma coragem. Pensa, né? Qual que é a coragem pra um cara que já chegou num patamar que, pô, já realizou muita coisa bacana, já realizou coisas materiais muito importantes, já realizou coisas no trabalho muito significativas. Qual é o jogo agora? Qual que é o desafio agora? É o que o dinheiro não compra. Uma vez, cara, eu tava inquieto pra cacete, André. Inquieto. Aí a Lalas falou, por que você tá inquieto? Eu falei, pô, porque eu acho que se eu tomar essa decisão aqui, acho que vai afetar os negócios. Dela, você quer? Eu falei, eu quero, mas eu acho que agora não é a fase. Acho que não vai afetar os negócios e tal. E eu me vi inquieto, cara. Ela falou assim, amor, e se o dinheiro não fosse o problema? Você faria? Muito bom. Faria. Então faça. Então faça.
Amor, o dinheiro já não é mais tanto problema assim pra gente. Lógico, a gente trabalha, a gente faz as nossas coisas, a gente conquista as nossas coisas, mas dá, cara, pra fazer esse negócio. Putz, daí escorreu uma lágrima. Assim, essa lágrima, ela foi uma lágrima de dá. Eu tava inquieto colocando o empecilho saiu, a lágrima veio do tipo assim, o que mais que falta? O que mais falta? 2022 aconteceu uma coisa muito louca, eu vou compartilhar aqui com você, eu quero que a galera saiba. Eu tava na minha casa, eu tinha um filho, meu segundo filho tinha lá, talvez, 4 meses, Joaquim. Larissa acordou, Joaquim chorou, Larissa acordou, deu de mamar. Devia ser umas 11h30 da noite, eu peguei o Joca, botei no peito, fiz ele arrotar. Rotar. E aí, eu não sei, cargas d'água, eu não tô lembrando por quê, mas ela ligou pro meu sogro. Tipo assim, 11h30 da noite. Ela ficou sem sono, eu fiquei sem sono, o Joaquim tá no meu peito. Ela ligou pro meu sogro. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Eu lá com o Joca, à noite. E ele me chama de Cabrabão. E aí, Cabrabão? Ai, não sei o que. E aí, do nada, ele olha pra mim. Tá incomodado, né, cabra? Tô. Dele, faz aí o que tá na tua cabeça, pô. Onde foi que você se perdeu? Do nada. Uau. E o que tava na minha cabeça? Era rodar o Brasil falando. Rodar o Brasil falando. E ele faz, meu. Faz! 2022. Era 00:30, eu mandei uma mensagem pro Douglas, da Non-Stop. Douglas, cara, eu quero o seu teatro pra fazer um evento semana que vem, não sei o que, não sei quanto, não tenho a menor ideia. Dele, beleza. Amanhã eu te respondo. No outro dia eu acordei 5 da manhã pra pedalar, tava treinando pro Ironman. Pedalei 5 da manhã. Eu mandei uma mensagem pra ele, 00:30. 5 da manhã acordei pra pedalar. Subi na bike, tocou o telefone. Pum, Douglas. Ele falou, 14 de abril. Cara, ele tava tipo assim, 5 da manhã tava acordado. Uau. Eu falei, pô, tu não dorme? Ele também tem filho pequeno e tal, né? E aí ele falou, beleza. Eu falei, qual o nome? Eu falei, não sei. Qual assunto? Eu falei, não sei. Qual é o ticket? Eu falei, não sei. Eu não sei nada. Dele, 14 de abril. Eu falei, tá bom. Liguei uma live naquele dia. Uau. 12:00. Galera, dia 14 de abril eu tô indo pra Campinas fazer um evento, vai ser R$50, o nome do evento vai ser A Senha. Beleza? Link tá na bio, compra. Desliguei. Fui fazer uma reunião. E botei meu telefone no modo avião. Acabou, cara. Quando eu fui fazer a reunião com o Thiago Nigro, né? Sim. Quando eu abro o telefone, ele... Joel, é o seguinte... Vendeu e tudo em 1 minuto. Uau. Eu falei, como que é? Ele, 1 minuto. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Eu falei, 1 minuto? Ele, 1 minuto. Abre outra. Como assim? Abre outra sessão. Como assim? Abre outra sessão. Aí eu fui nos stories. Galera, não sei o que aconteceu. Acabou. Mais uma sessão. Pá! 30 minutos. Sold out. Uau. Dele, Joel, abre o Brasil. Eu falei, mas nem a pau. Abre o Brasil agora, abre o Brasil. Eu falei, não tem como, cara. Nunca fiz isso. Ele abre Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Abre Junesse Arena. Abre. Eu gagueja. Fiz uma live no dia. Galera, tá aberto. Sold out em todas, André. Foram 19 cidades. Uau. Todas lotadas. Todas lotadas. Então vamos lá. Você consegue fazer uma anatomia do que eu te expliquei aqui agora? Você consegue dar uma explicação espiritualizada? Qual que foi o lance? O que aconteceu? Eu obedeci, eu senti? Qual que foi o lance? Cara, vamos lá. Primeira coisa, isso é o que eu chamo de impressão no espírito. Você teve uma impressão. Alguns vão chamar de intuição. Cara, eu preciso fazer. E você fez. Sim. E tem muita coisa que a gente nunca vai saber que deixou de viver porque a gente nunca se posicionou pra viver. Você falou isso domingo. Então, cara, eu acho que Deus até poupa a gente porque a dor da frustração de saber o que se deveria ter vivido e não viveu é algo que muitos de nós não conseguiriam, cara, administrar. Então tem coisas, você que tá me ouvindo, tem coisas que você deveria ter vivido, poderia ter vivido e
escolheu não viver. Quando que você escolheu não viver? Quando você escolheu não se posicionar. Porque toda omissão é uma posição. Quando você se omite, você escolhe. Olha que foda isso aqui, Joel. Eu gosto de pegar a etimologia de algumas palavras, isso às vezes traz um significado, um sentido mais amplo. A palavra decisão significa cortar fora. Okay. Por isso que incisão é cortar dentro. Circuncisão, cortar em torno. Então, decisão significa cortar fora, ou seja, quando você decide por algo, você precisa cortar alguma coisa que não vai fazer mais parte do novo. Então, quando você decide se posicionar, essa posição tem um preço, mas ela também tem uma recompensa. E tem muita gente que prefere não decidir, não se posicionar, não se expor, e é por isso que não vive o que já deveria estar vivendo. Eu costumo brincar que quando Deus fala com você uma vez, é uma direção. Uhum. Quando Deus fala a segunda vez, é uma confirmação. Mas quando Deus fala 3 vezes ou mais, significa que você já deveria estar vivendo o que você ainda está ouvindo. Certo. Então Deus fala para mim, Brasil, São Paulo. Falei com a minha mulher, a gente estava em Miami, com igreja em Deerfield ou Coral Springs, algum lugar. A gente estava com a segunda igreja plantando lá. Green Card, 2 filhos americanos, estabelecidos. Amor, Deus está falando sobre São Paulo. O que sobre São Paulo? Eu falei, não sei, mas Deus vai fazer algo lá. Aí eu chego com o meu pastor, Deus está falando comigo sobre São Paulo. O que você está vendo, Fernandes? Eu não sei, mas eu queria que você soubesse, vamos ficar atento, Deus vai fazer algo lá. E aí, irmão, um cara do Mato Grosso pega Covid, começa a ouvir minha pregação no YouTube, apareceu do nada, e ele ouve uma depois da outra, esse cara se converte. Uhum. A família dele é impactada. Ele consegue o meu telefone com um cara que alugava carro de luxo em Miami. Esse cara chega até mim e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa para agradecer o que você fez na minha vida. Eu falei, irmão, fique em paz, eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, tá tudo certo. Ele falou, não, mas eu preciso. Você precisa de algo no Brasil? Eu falei, olha, Deus tem falado comigo sobre São Paulo. O que você precisa em São Paulo? Eu falei, eu queria começar uma base em São Paulo. Eu sinto que eu vou fazer cruzadas de milagres e alguns projetos. Resumo da ópera, Joel. Esse cara paga 2 anos de escritório para mim. No Iguatemi, em cima da Netflix Brasil. Uhum. Todo de vidro. E por 2 anos eu tenho um escritório que a vista do escritório é a igreja que hoje eu sou pastor. Sem eu ter a menor ideia que um dia eu pastorearia ali. Então a sala que Deus me deu, ela projeta um futuro que Deus já tinha para mim. Eu estou sentado vendo o lugar que daqui a algum tempo vai se tornar a igreja. Então olha que poderoso isso aqui, cara. Uma posição liberou um destino que hoje toca a nação. Mas tu aceitou também, né? O cara foi lá e quis te honrar. Tem gente que orgulhosamente não aceita, né? Irmão, a maior parte das coisas que a gente deixa de viver são posições que a gente escolheu não ocupar. Olha que forte isso. A Bíblia fala sobre Esther. Ela é adornada e preparada para um tempo. Ela se torna mulher do rei. E aí chega num ponto em que ela, como tem acesso ao coração do rei, ela pode defender o seu próprio povo. E aí Deus fala para ela, olha, você foi chamada para esse tempo. Se você não se posicionar, socorro e livramento virão através de outra parte. Mas a sua família não fará parte disso. Forte. Mas se você se posicionar, é como se Deus estivesse falando, Joel, se você não aceitar o que eu tenho para você, eu vou levantar outra voz na sua geração e vou confiar a ele o que antes eu tinha te confiado. Mas você não vai fazer parte do que eu tinha preparado para esse tempo. Porque o que eu acredito, Joel, o que Deus tem para a geração, ele não vai deixar de fazer porque um homem decidiu não se posicionar. Ele transfere para outra oportunidade. Eu falo isso para minha igreja o tempo inteiro. Cara, eu não sou mais preparado, eu não sou o que tem mais fundamentos teológicos, eu não vim de uma família sacerdotal. Eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. O meu pai não era pastor. Eu derramei o óleo sobre a cabeça dele e ungi pastor. Então eu não tive uma criação com base cristã, ou seja, eu sou um improvável.
Tem outros homens mais preparados do que eu para estar no lugar que eu estou? Sem dúvida nenhuma, milhares deles. Mas eu acredito que esse bastão só veio para minha mão porque passou por muitas mãos que em algum momento acabaram perdendo a oportunidade que receberam de Deus. Alguns acabaram se deslumbrando, outros acabaram construindo para si, outros acabaram se perdendo por conta de dinheiro, outros por conta talvez de mulheres. Eu não sei o que fez esse bastão passar de mão em mão, mas uma coisa eu sei, eu não era o primeiro da lista. E esse entendimento muda todo o teu posicionamento. Joel, com muito temor eu falo isso, eu acho que você não era o primeiro da lista, cara. Eu não era o primeiro da lista. Mas Deus viu graça na gente. E a gente aceitou. E a gente está vivendo algo extraordinário, cara. E a gente precisa manter esse coração e esse entendimento que tudo que estamos vivendo por graça. Porque se em algum momento entrar no nosso coração a ideia de que a gente merecia viver o que a gente está vivendo, cara, a justiça própria nos rouba o acesso da justiça de Deus. Quem vive por justiça própria, eu fiz por merecer. Quem vive pela justiça de Deus, cara, eu não merecia, mas Deus decidiu me dar. Fernando, explica o teu sucesso. Cara, Deus viu graça em mim. É isso que eu ia te perguntar. Deus viu graça em mim. Por que você tem sucesso? Deus viu graça. E eu vou te explicar medidas de graça de Deus que foram visíveis. Primeira, fevereiro de 2019, acontece um evento chamado Descend em Orlando. Eu tinha acabado de ser enviado para Orlando, eu, a Kezinha e a Cécia. A gente não tinha ainda os nossos outros 2 filhos. Cara, meus amigos estão vindo do Brasil para participar do Descend. E eu tô alugando carro para pintor no estacionamento da IKEA para compor renda. E eu tô lá fazendo o que Deus nos chamou para fazer. A gente tinha acabado de começar a romper no Brasil, tinha aberto uma pequena editora, comecei a fazer agenda, saí de um apartamento pequeno que a gente dividia a sala com as caixas dos livros, fui para uma casa que tinha gramado, a Cécia agora tá correndo no gramado, a gente tá feliz. Aí do nada, quando tá tudo estável, Deus fala, larga tudo e recomeça. Então, eu tô nesse lugar que eu tô recomeçando do zero e eu tô lá. Fevereiro de 2019. Eu tô no meio de um culto e eu peço para Deus uma direção. Eu falei, Deus, me dá uma direção. Eu preciso discernir. Eu sinto de ir para Miami começar uma igreja, mas eu não quero ser precipitado. Tá no teu coração esse projeto, me dá sinais, eu quero discernir. E aí eu pego o cara, João, mais aleatório e eu falo, Deus, eu não sou de pedir sinais assim, mas eu queria muito que você usasse aquele cara para falar comigo. Sei lá, 3 horas de culto. Aquele cara nem pega no microfone. Aí acaba o culto, ele pega o microfone, eu falei, caramba, é agora. Aí ele fala assim, alunos da Bethel, eram os alunos do Supernatural School da Bethel, alunos da Bethel, todos na van em 5 minutos, a gente está atrasado. Aí eu fiz isso aqui, ó, curvei minha cabeça, falei, pai, obrigado. Eu sei que o senhor vai usar alguém para falar comigo, o senhor sabe como que eu preciso de uma resposta. Eu tô orando assim, aí alguém bate no meu ombro. Aí quando eu olho, quem é? O cara. James Burke, da Bethel. Aí ele, posso orar por você? Eu falei, claro. Você entende inglês? Eu falei, muito pouco. Aí ele chama um tradutor, pede para eu gravar e fala, grava o que eu vou falar. Aí ele ora por 17 minutos. E uma palavra que ele liberou, eu senti queimar no meu coração na hora. Eu sabia que ali Deus estava liberando algo. Ele fala, Deus está te dando a linguagem para essa geração. E ele repete, Deus está te dando a linguagem para essa geração. Joel, eu perdi a conta do número de vezes que eu chorava no carro dirigindo, enfrentando algum tipo de desafio, e eu botava aquela oração no carro e eu ouvindo e trazendo a minha memória que me dava esperança. Dá 2 semanas, uma pregação minha viralizou. Se chamava All In, se eu não me engano. Mais 2 semanas outra e outra. 3 meses depois eu tô no Paris Saint-Germain com o Neymar. Dá um tempo um jogador se machuca no Manchester, me mandam pra lá orar pelo cara. Acaba aquele ano eu tô com 600 mil seguidores. Eu falei, cara, tem algo aqui. E o que eu sempre ouvia era, eu não sei explicar, mas você tem uma linguagem. Aí alguém falava, cara, eu não sei te explicar, Fernando, mas você tem uma linguagem. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu lembrava do dia que isso foi liberado. Então pega isso aqui. 2020, aí vem o Covid, pandemia. E aí Deus fala comigo, se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o seu nome mais uma vez. Porque pandemia, você tem 2 coisas que são contagiosas, medo e esperança. Você ouve alguém cheio de esperança falar, dá 5 minutos e você começa a voltar a sonhar.
Agora, você ouve alguém que carrega medo falando há 5 minutos e você acha, cara, não tem... Acabou, deu errado, a humanidade deu errado, tá tudo errado, o país tá errado, a economia vai entrar em colapso. Por quê? Porque medo e esperança, eles são virais. Você escolhe o que você vai viralizar ao longo do teu dia, né? O que você carrega. E Deus falou comigo, a tua geração tá com medo. Medo e esperança são virais, muito bom. Mas se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o teu nome. E aí, Joel, eu entro no meu quarto e eu começo uma live. Terceiro dia, 3 mil pessoas, daqui a pouco 8 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. E aí Deus começa a soprar. E aí quando eu volto pro Brasil, eu fiz como você fez a tua tour. Eu só marquei a data e eu não marquei nem o local, porque eu não sabia quantas pessoas iam. Então eu peguei um dia aleatório e botei, sei lá, 29 de janeiro, Rio de Janeiro. Que janeiro combina. Dia 2 de fevereiro, São Paulo. Onde é que vai ser? Eu falei, em breve. Porque eu falei, se tiver 300 inscrições, eu pego. Se tiver 1.500... Agora, eu não esperava que a gente ia ter quase 30 mil pessoas no primeiro dia. Eu não imaginava que a gente ia ter 12 mil pessoas no Expo São Paulo. Eu não imaginava que a gente ia ter 2 sessões lotadas 5 horas antes do início do evento. Ia ter fila no Ulisses Guimarães. Eu não esperava que a gente... Mas uma coisa eu sei, cara. Que ano esse? Foi 2022. Quando eu volto pro Brasil. Certo. Mas uma coisa eu sei. Deus liberou uma palavra, que essa palavra liberou meu destino. Então, Deus liberou palavras sobre você, Joel, que essas palavras são a chave pela qual você está onde está, opera como opera, e você flui como flui. Lembra que eu falei ainda há pouco? A gente não merecia estar onde está, Deus viu graça. Cara, eu acredito que em algum momento Deus chamou outros nomes, mas não tinha ninguém, meu irmão. Não tinha ninguém. Eu imagino Deus olhando e falando assim, cara, só tem um Fernandes. Fernandes, chega aí. Fernandes, vem cá, deixa eu te dar linguagem para essa geração. Em algum momento Deus olhou você, cara. Então não é teu mérito, não é sobre você. Agora, o que você faz? Você faz uma boa mordomia do que recebeu. E aí entra performance, posicionamento. O que é mordomia? Mordomia é como eu gerencio tudo que eu recebi. Então, você é um bom mordomo. Deus te deu saúde, você cuida bem dela. Deus te deu recursos, você aplica bem eles. Deus te deu voz, você gasta com o máximo que pode para ter mais eficiência. Deus te deu visão, você multiplica a visão. Deus te deu alcance, você quer aumentar o teu alcance. Você é um bom mordomo. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes a igreja condena performance ou posicionamento como se isso te tirasse desse lugar de graça e favor de Deus. Muito pelo contrário. O favor e a graça te colocam no lugar que sozinho você não poderia ir. Mas agora que você ocupa esse lugar, você precisa ser um bom mordomo daquilo que recebeu. É melhor você falando para 1.000 pessoas ou para 1 milhão de pessoas? 1 milhão. É melhor você tocar um órfão ou você construir 20 orfanatos? É melhor você mudar a vida de um empresário ou você mudar o empresariado no Brasil? Exato. Então, o que eu acredito é, na medida que me foi confiado, agora cabe a mim multiplicar o que me foi confiado. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia fala que o Senhor deu talentos e ele voltou para prestar conta do que cada um fez com os talentos que recebeu. E aquele que enterrou por medo de perder, até o pouco que ele recebeu foi tomado. Mas aquele que multiplicou tudo que recebeu ainda mais talentos do seu Senhor. Cara, eu acredito diante de Jesus que tem talentos que hoje eu fluo, performo, que eu não tinha recebido até 2 anos atrás. Eu acredito que tem nuances da minha liderança e níveis de autoridade, sabedoria, graça, conselho, que eu vou ter daqui a 2 anos que eu não tenho ainda no tempo atual. Por quê? Porque à medida que aquele que te confiou, ele te pesa, te mede e vê graça no que você está fazendo, ele te confia mais. O nível de sabedoria que você tem hoje, é muito diferente do teu nível de sabedoria de 4 anos atrás, cara. Sim. E daqui a 10 anos vai ser irreconhecível. Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível. Posso falar algo sobre isso bem rapidinho? Pode. A Bíblia fala que José é vendido pelos irmãos. Certo. Ele passa anos preso, cativo, e ele assume o governo. Então agora José tem vestes diferentes. José tem uma voz diferente. José tem uma posição diferente. José tem uma feição diferente. A Bíblia fala que quando os irmãos que passam fome vão até José para pedir sementes, José imediatamente olha para os irmãos e os reconhece. Mas a Bíblia fala que os irmãos se aproximam de José e não percebem que é José que está ali. Por que num encontro como esse, cara, alguém percebe o outro imediatamente e o outro não reconhece quem está diante de si?
Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo da jornada. O José que foi vendido pelos irmãos não é mais o José que governa o Egito. Exato. Agora, quem caminha debaixo de precipitação passa o tempo, as estações, os anos, está sempre no mesmo lugar. O que é precipitação? Precipitação é quando você está num lugar que não deveria estar, ou você se antecipa num tempo que não deveria se antecipar. Sim. É muito diferente um homem antecipado de um homem precipitado. Ok. Quem se antecipa governa. Ou seja, você ocupa um lugar antes de todos os outros ocuparem. Ok. Precipitação é quando você ocupa esse lugar antes mesmo do momento que Deus te chamou para ocupar. Então, Davi é ungido rei. Ele já é rei para os céus, mesmo que Saul ainda esteja sentado no trono. Agora, é precipitado Davi sentar no trono antes de receber a unção para reinar. José já recebeu unção para governo quando o sonho foi compartilhado com o menino. Ele já é governador nos céus. Mas seria muito precipitado ele tentar ocupar esse lugar antes de Faraó o chamar para ocupar. Então essa é a diferença entre antecipação e precipitação. Perfeito. Antecipação é eu já preparar o meu time para o segundo estádio para o ano que vem. Precipitação é eu falar essa semana qual é o nome do segundo estádio que a gente fechou. É isso. Faz sentido? Total, cara. A MLS foi uma antecipação, cara. Vocês viram algo que o mercado não viu e vocês estabeleceram. Precipitação seria vocês falarem todo o projeto antes do mercado assimilar o que ainda está acontecendo. É isso aí. É sobre isso. É isso aí. É isso aí. Cara, qual que é a mensagem que você deixa pra galera nessa época natalina? Natal. Esse podcast tá na época de Natal. Mas assim, faz aquele olhar. Sim. Aquele olhar que você sabe fazer. Que você fala assim, que você tá lá... como é que você fala lá na Lagoinha? Você fala... Pega essa visão aqui que eu vou dar pra vocês. Não, escuta isso aqui, irmão, sabe? Irmão, olha pra mim, isso aqui é forte. Isso aqui é forte, presta atenção. O que é o Natal? O que Jesus, o que Deus quer que a gente enxergue sobre o Natal? Joel, eu aprendi algo com meu sogro, cara. Eu acho até que eu falei isso com o Caio. Algumas semanas atrás. Meu sogro é pastor e ele aprendeu algo ao longo do tempo, né? De ministério. Quando você chega num corredor de hospital em que alguém faleceu e esse alguém tem filhos, pelo tipo de choro, você sabe qual era o filho presente e qual é o filho que chora com remorso por não ter feito pelo pai o que poderia ter feito. Eu lembro quando ele me falou isso a primeira vez, explodiu minha mente. Eu falei, sogrão, como é que você consegue perceber? Ele falou, um tem um choro pela perda, mas o outro tem um choro de arrependimento. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter perdoado e não perdoei. Eu poderia ter falado que amava e não falei. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente pode usufruir em períodos como o Natal, que a gente está tão quebrantado, é a oportunidade de pedir perdão e de perdoar. Tem gente que está me ouvindo agora, talvez você brigou com teu sócio há 10 anos atrás, ou você não fala com teu pai há 3 anos, ou você, sei lá, tem algum problema com teu irmão e você não consegue liberar perdão. Cara, existe uma oportunidade única de fazer isso enquanto o outro ainda pode ouvir. Eu acho que é muito ruim você entrar num novo ano com sentimentos que você já carrega há muitos anos. Perdoar significa perder no ar. É abrir mão. É abrir mão da razão, é abrir mão do que talvez por muito tempo eu me prendi. Então assim, primeiro conselho, antes da gente virar esse ano, se existe algo que ainda fere o teu coração, perdoa. Se existe algo que te magoa, perdoa. É muito peso pra gente carregar para uma próxima jornada. Sim. Às vezes a gente não entende porque não rompe ou porque tá cansado enquanto tenta correr. Talvez você está levando cargas que já deveria ter deixado para trás. Talvez você está tentando nutrir sentimentos que não são mais para você. Não é sobre isso. Então acho que o perdão é um bom ponto para a gente meditar antes do Natal. Um outro ponto que pega muito, cara, quando a gente fala de Natal é a gente discernir sobre gratidão. Uhum. Porque o que é o Natal? Independente dessa questão de se de fato é o período em que Jesus nasceu, se é só uma data simbólica ou comemorativa, cara, o simbolismo do Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, Joel, nasce alguém que é muito maior do que o líder de uma religião,
ou um revolucionário. Quando nasce Jesus, nasce a esperança. Isaías 9,6 é a palavra de um profeta que falava a respeito desse tempo. Ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu. Eu amo esse texto. Ele fala, e um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta está dizendo, olha, um menino nos nasceu. Primeiro princípio sobre Jesus, ele não veio pronto. Ele foi gerado em um ventre virgem. Para a gente nunca ter a desculpa de que, cara, para Jesus foi mais fácil. Não, para Jesus não foi fácil. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Ele precisou aprender a andar. Jesus engatinhou, Jesus teve um ofício. Jesus enfrentou a dor da traição. Ele foi vendido, cara, e anunciado com um beijo por alguém que ele escolheu a dedo. Cara, pelo amor de Deus, eu tava falando, acho que tava falando talvez na igreja esse domingo, a gente olha pra traição de, sei lá, de Saul e a gente acha que foi dolorida, a gente olha pra traição de José. Cara, Jesus foi traído com um beijo. Judas chega pros homens que pagaram a ele, ele fala, olha, eu vou me aproximar dele e eu vou beijá-lo. Aquele a quem o beijar é o homem a quem vocês procuram. Então Judas se aproxima de Jesus, Jesus sabe que ele está sendo traído. E quando Judas beija, ele fala, amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. Nossa. Cara, uma das coisas que eu mais amo no caráter de Jesus é que a falta do caráter de Judas não afeta em nada o caráter de Jesus. Judas é um traidor e é recebido por Jesus sendo chamado de amigo. Então a gente olha para a pessoa de Jesus, cara, ele enfrentou traições. Jesus está sendo, ele tá sendo crucificado por um povo que ele veio para eles. E eles estão dizendo, crucifica. Olha a fala de Jesus antes de ser entregue. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala também, Joel, que alguém que não dá perdão é como alguém que tinha um débito e vai até o homem que devia. E a sua dívida é perdoada. E ele sai daquele lugar grato por ter sido perdoado e ele encontra na rua alguém que também devia algo para ele. Mas o tamanho da dívida era muito menor e ele decide não perdoar a dívida. O que o Evangelho está propondo é o seguinte, você foi perdoado de algo que era imperdoável, você não tem o direito de negar perdão a ninguém. Porque você só está de pé porque Jesus perdoou. Então quem sou eu para negar perdão se o único motivo pelo qual eu ainda respiro, me movo, falo, sonho, é porque aquele que poderia ter me condenado escolheu ser condenado no meu lugar. Joel, a parte mais extraordinária da história da Bíblia, alguns chamam de manual de instrução. Eu acho que é muito mais uma história de amor do que um manual de instruções, porque o manual de instrução ele é frio, mas a história de amor fala de um romance. Cara, os evangelhos falam a respeito de um Deus que te amou tanto, que ele aceitou a possibilidade de abrir mão do filho dele por um dia, por alguns dias, mas ele não aceitou a possibilidade de abrir mão de você para sempre. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então o que a Bíblia está dizendo é, Deus amou Joel de tal maneira que aceitou a ideia de ver Jesus sangrando no madeiro, mas não aceitou a ideia de abrir mão de Joel para sempre. Deus chamou de tal maneira que aceitou a ideia de ver o seu filho sendo rasgado e transpassado, mas não aceitou a ideia de perder o André para sempre. Cara, essa é a história do Evangelho. O Evangelho fala sobre o milagre da substituição. Então o Natal fala sobre o nascimento de Jesus, mas é muito mais do que o nascimento de um homem, fala sobre o nascimento da esperança. A esperança viva tem um nome. A esperança viva continua caminhando pelas ruas da cidade. A esperança viva está às portas e ele bate. E aquele que abrir, ele vai entrar e ceará com ele. A esperança viva mantém as promessas de pé. A esperança viva sabe o que você precisa, porque só quem te viu completo sabe o que te falta quando te vê em cacos. A esperança viva é o ar que você respira. Ele é quem te sustenta no dia mau, ele é quem te chama desde a eternidade, ele é quem te viu quando ninguém via. E ele é quem vai manter você de pé, cara. Quando os teus ossos estiverem enfraquecidos, quando os seus pés estiverem cansados, quando a sua voz não estiver sendo ouvida, quando talvez por quem te celebrou e bajulou você não for nem mais relembrado, ele continua sabendo quem você é e te chamando pelo nome. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor.
Então o que Deus está dizendo para mim é, André, pode existir um tempo em que a sua voz não é ouvida, o seu ministério não é celebrado. Olha o nível da garantia que Deus te dá. Fernandes, pode existir um tempo que nem a sua esposa está do seu lado. Até os seus filhos podem ter se esquecido de você. Poderia até existir um tempo em que ninguém mais fala sobre você. Os seus livros foram queimados, as suas pregações foram esquecidas, os seus sermões foram deletados. A história não relembra mais o teu nome. Mas mesmo que esse dia existisse, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Cara, o Natal é sobre o nascimento desse nome. A Bíblia fala que Deus deu a esse nome a plenitude sobre todas as coisas, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele é, inclusive, o primogênito entre os mortos. A Bíblia fala que ele recebeu autoridade sobre todo nome que se possa mencionar, sobre todo poder e autoridade, sobre todo principado e potestade, não só no tempo presente como na era vindoura. Ou seja, não há um nome que tenha ecoado na eternidade passada ou na eternidade futura que carregue mais autoridade do que o glorioso nome de Jesus. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então qual é a essência do Natal? É a celebração desse nome. É forte, né? Nossa Senhora. O Natal é sobre isso. Ô, você leva jeito falando, hein? Cara, você podia trabalhar com isso. Eu tô pensando, mano. Eu tô pensando em investir nisso. Me ajuda, mano. Investe, cara. Nossa, coisa boa. E conta aqui pra galera, meu, a virada. O que vai acontecer no dia 31 no Allianz Parque, cara? Cara, dia 31, a gente vai acessar uma página na história que Deus já tinha escrito e eu consegui ler ano passado. Dia 31... não é sobre um evento ou sobre uma igreja. Joel, dia 31 de dezembro de 2024 é a primícia de um estádio na nação. Ouve o que eu estou te falando. Eu acredito que nos próximos 10 anos, em cada estado brasileiro, a gente vai ter pelo menos um estádio ocupado por uma igreja de Jesus. Porque nunca houve na história do país, cara, uma transmissão em rede nacional na virada de ano com conteúdo cristão. É verdade. E nada contra a programação de outros canais de televisão. Mas para pensar, a gente está numa transição de estações, a gente está numa mudança de ano. Cara, não existe nada mais poderoso do que alguém ouvir falar sobre vida e esperança no dia 31 de dezembro. Então, é extraordinário que várias igrejas, milhares delas, vão estar fazendo isso com seus membros dentro dos seus templos, das suas igrejas. Agora, existem milhões de brasileiros que vão estar assistindo isso pela televisão. Então, é um marco porque pela primeira vez na história tem uma transmissão em rede nacional. É um marco porque pela primeira vez na história isso acontece no estádio no dia da virada. E eu tô com uma expectativa absurda, cara. Vão ser 45 mil pessoas fisicamente. Eu creio que vão ser milhões de pessoas através da transmissão online. E eu tenho pedido isso pra Deus e eu creio que a gente vai ver esse marco, cara. De poder, pelo menos por alguns minutos, liderar a audiência da TV brasileira falando sobre o nome de Jesus. Isso vai ser um marco. Cara, vai ser forte, hein? Se a galera quiser ir, como é que faz pra comprar? Então, a gente ainda tem alguns passaportes. Pode entrar no nosso Instagram, Lagoinha Alphaville. Não, mas eu vou deixar o link aqui pra galera comprar. Boa, o link vai estar na bio, você pode garantir aqui. E se você não conseguir, talvez dependendo do dia que você está ouvindo esse podcast, já zerou, você pode acompanhar através do SBT, em rede aberta, ou através do YouTube, pelos nossos canais também. Então vamos lá, galera. Se você quiser ir na virada, Allianz Parque, dia 31 de dezembro, André Fernandes. Fala aí quem vai estar lá contigo. Cara, Fernandinho, Richard Gordon, da Bethel, que é essa igreja que liberou essa palavra que mudou a minha história. Sim. A Tiffany Hudson tá vindo da Elevation também. A gente vai receber o Todd White, que é, cara, esse cara é extraordinário. E eu tenho que tentar trazer ele aqui, de verdade. Bom. E ele tem dread também, vocês vão se dar super bem. Esse cara, ele é diferente. Legal. Vai estar com a gente Isaías Saad, Suede Silva, F. Hop, vai estar com a gente, quem mais? Rony Oliveira. Cara, a gente reuniu algumas pessoas que têm voz na nossa vida. Que legal. A maior parte deles é bem relevante, mas a gente não está trazendo pela relevância só, mas pelo que cada um carrega. Então a gente vai rir, a gente vai se alegrar, a gente vai ser tocado, a gente vai sair de lá sonhando sonhos mais altos. E aí 00:30 termina a transmissão de São Paulo e começa a transmitir a nossa virada em Orlando,
que é a maior virada de ano de brasileiros fora do Brasil. Certo. Então a gente vai ter 12 mil brasileiros no ginásio, lá no Addiction Arena. E aí vai terminar aqui, começa lá André Valadão, David Leonardo, Maria Marçal, enfim, uma série de convidados. Então a gente tem uma programação que vão ser horas em horário nobre na TV brasileira em rede aberta. Começa, se não me engano, 9 da noite, Sim. a transmissão, e termina 2h30 da manhã. Então já vai fazer um link, a SBT vai fazer um link direto pra lá. Direto, acaba 00:30 no Allianz, começa a Addiction Arena. Porque lá é 2 horas menos, né? Exato. Então quando aqui é 00:30, lá é 10h30. Então Exato. quem assistir online vai ter 2 viradas, né? A gente vai ter 10 minutos de queima de fogos no Allianz. A gente contratou a mesma empresa que faz os maiores eventos lá, porque Sim. é uma exigência do estádio. Sim. Então, sei lá, Coldplay, qualquer grande evento que usou é a mesma queima de fogos que a gente vai ter, e 2h30 da manhã, horário do Brasil, vai ter uma segunda virada. Eu acho poderoso porque você se despede do ano de 2024, você já acessa as primeiras horas do ano de 2025. É um momento, cara, incrível para você celebrar o que viveu, profetizar o que você vai viver. Sim. E esse é um princípio judaico, inclusive, sabia? Ah, é? Você profetizar sobre a próxima temporada. Às vezes a gente é muito reativo e a gente começa a orar quando os desafios vêm, né? Mas não tem nada mais poderoso do que você profetizar o que está a caminho. Então eu já tenho profetizado, cara, desde o mês passado, como vai ser 2025. E se eu puder tomar liberdade de fazer isso sobre quem está ouvindo, queria profetizar sobre você também, cara. É mesmo? 2025, irmão. Vai. Para aqueles que estão posicionados em Deus, vai ser o ano da maior colheita que a gente já viu. 2025, para aqueles que ouvem os céus, vai ser o ano de viver 10 anos em um. Vai ser o ano da gente ver o tempo sendo remido. E vai ser o ano em que a gente vai ver aquilo que é natural sendo governado por aquilo que é sobrenatural. Vai ser um ano em que planilhas vão ser confundidas pelo Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vai ser um ano em que o tempo vai ser confundido por aquele que trata 1000 anos como se fosse um dia. Vai ser um ano em que os nossos caluniadores vão se tornar testemunho, os nossos perseguidores vão se tornar combustível. Vai ser um ano em que muitos dos nossos sonhos vão ser redimensionados e tudo que parecia grande vai se tornar pequeno. 2025 vai ser um ano em que a gente vai ver, cara, toda a porta de resistência sendo quebrada, toda a voz felina sendo levada por Deus em juízo. As armas forjadas contra nós, elas não prosperarão, como diz a palavra. Os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você vai ver diferentes gigantes com diferentes nomes que vieram de diferentes formas, todos eles enfileirados indo para o mesmo lugar. Vão voltar para o inferno de onde eles vieram. Seja depressão, ansiedade, seja o que for que tenha rondado o teu coração, eu profetizo em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, blindando a tua família e a tua casa, como o sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, o sangue de Jesus lavando você e a tua casa, da ponta da tua cabeça à planta dos teus pés, cada parte de você, sejam células, sejam ossos, sejam órgãos, sejam medulas, sendo completamente encharcados da vida de Deus. Eu declaro o nome de Jesus, irmão. Perseguirão e não te encontrarão, militarão contra você e não te alcançarão. Para os seus inimigos você vai ser invisível, não o encontrarão. Eles perguntarão entre si, aonde está? Mas o Senhor vai se tornar o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O Senhor vai levantar vozes que vão ser a voz de quem não tem. O Senhor vai levantar príncipes que governarão com retidão e justiça. E haverá na nação brasileira uma nova notícia, um novo som será proclamado nas ruas. Sobre as ruas de São Paulo e sobre os céus do Brasil, nós declaramos: a boa notícia não será sobre a política ou sobre a economia, mas será sobre um tempo de remissão. O órfão será abraçado, o que foi quebrado será restaurado, o que foi perdido será restituído. E nós anunciaremos o ano aceitável do Senhor. Aos escravos nós declaramos: há uma boa notícia, há liberdade disponível para você. Aos que estão perdidos há uma boa notícia: o caminho, a verdade e a vida está à sua espera. Aqueles que estavam preocupados, há uma boa notícia: a paz que excede todo entendimento não precisa que você entenda para que ela opere. A paz está acima do que a sua mente compreende, daquilo que os seus planos já traçaram. Há uma palavra de Deus que ecoa desde a eternidade: você é meu filho e eu tenho uma morada preparada para você.
Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a tua mente sendo desacelerada, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de futuro e não de passado. Você vai falar mais de promessas do que de problemas. Você vai falar mais de uma agenda dos céus do que uma agenda da terra. Você vai falar mais de impressões que Deus te deu no teu espírito do que opiniões que o teu time ou o teu conselho te deu. Você não vai ser um homem de estratégias humanas apenas. Você vai ser um homem que ouve os céus e governa na terra. As suas reuniões vão ser diferentes. Você não vai dizer, eu tenho uma ideia. Você vai dizer, assim diz o Senhor. Em vários momentos você vai ser até incompreendido, porque todo homem que passeia no tempo, ele vai no futuro e ele volta para o presente para contar o que viu. Alguns não vão entender, não vão compreender, mas no tempo certo, quando o Senhor trouxer todas as coisas à tona, aqueles que te resistiam vão dizer, ele viu o que ninguém tinha visto. Ele percebeu que ninguém percebia. Eu declaro em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que confia no Senhor, tudo que ele faz prospera. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao entorno dessa mesa como brotos de oliveira. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem, e mesmo no tempo da seca, suas folhas permanecem verdes. Ele dá o fruto certo no tempo certo. Assim será o homem que teme ao Senhor. Ele corre e não se cansa. Ele voa com asas como águia. Ele vê dos céus o que os céus estão dizendo sobre a terra. Será como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Eu declaro em nome de Jesus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre você, a voz de Deus ecoando no teu interior, os planos de Deus sendo sobrepostos aos seus planos, a agenda de Deus sendo sobreposta à tua agenda, e você vai viver o que você não viu, não ouviu e não penetrou no teu coração, mas Deus já preparou para você desde a eternidade. Essa é a minha declaração de fé, essa é a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, mano. Obrigado. Aleluia. Muito bem. Gostou do papo, mano? Meu Deus. Feliz chamar de irmão. Feliz, cara. Eu amei. Obrigado. Obrigado por você ter feito sem saber o que você tá fazendo. Obrigado pelo que você fez hoje. Obrigado pela parceria, pela irmandade. Amém. Pela amizade. Pela generosidade. Comigo, com a minha família. Pelo jeito que você me atende, o jeito que você fala comigo no telefone, o jeito que você me olha. É incrível, parece que a gente se conhece há décadas. A gente já se conhece há décadas. E eu sempre faço uma pergunta antes de finalizar. E uma pergunta que eu chamo da pergunta do outdoor. Vamos imaginar o seguinte, que você só tem uma última mensagem pra mandar, cara. Chegou a hora. E essa mensagem vai chegar, Deus vai liberar ela para 8 bilhões de pessoas. Ela vai chegar nos outdoors, vai chegar nas TVs, nos jornais, nas revistas, vai estar escrita na pedra, vai estar escrita na areia, vai chegar, a molecadinha vai entregar, ela vai estar traduzida em todos os idiomas, ela vai chegar. O algoritmo vai entregar para 100%, ela vai durar 1 minuto. Porque no outro minuto Deus fala, é outra pessoa que tem que dar agora uma mensagem. Uau. E essa mensagem do André pro mundo todo. Que mensagem seria essa? Tudo que você fizer, faça como se fosse a última vez. Porque um dia, de fato, será. E eu finalizaria com uma frase que está queimando meu coração, cara. A vida é efervescente. Você já imaginou? Essa é muito boa. O dia que a Marília Mendonça morreu, eu fui entrar no Instagram dela e tinha o último stories. É. Você lembra qual era o stories? Era indo voar, né? Pegar um voo, não era isso? E ela tava reclamando da comida. Ela falou, cara, eu queria estar comendo tal coisa. Olha a minha comida. Ela tava de dieta, né? 1 minuto eu finalizo isso aqui. Eu lembro que eu parei e falei assim, Deus, se ela soubesse que era a última refeição, o que ela teria comido?
Aí eu comecei a viajar nisso. Eu falei, se as pessoas que estavam no show dela soubessem que era o último show dela, como teriam cantado? Se a produção soubesse que era a última vez que ia abraçar ela na saída do palco, como teriam abraçado? E aí o que me pega é, e se a gente tratasse todos os momentos como se fossem os últimos, como a gente ressignificaria tudo que a gente faz? E aí eu preguei a mensagem, a vida é um sopro. Então, Joel, eu vou te falar diante de Jesus, cara, e não é mérito nenhum. Eu já preguei doente, cansado, triste. Eu já preguei com conta de luz cortada, despejado. Eu já preguei sendo perseguido, humilhado. Mas eu nunca desperdicei a oportunidade de entregar tudo como se fosse a última vez. Porque eu não posso dar metade para quem me entregou tudo. Então o que eu penso é, eu não queria que, se essa fosse a minha última vez, me justificar e dizer para Deus que eu entreguei menos porque eu estava triste. Ou que eu entreguei menos porque eu estava aflito. Então quando eu subo, as pessoas falam, pastor, às vezes parece que você está como um leão. Cara, de fato, ali eu tô dando tudo que eu tenho enquanto eu tenho, porque um dia vai ser a última mensagem. E o conselho que eu dou pra quem tá perto é, cara, recebe tudo que você pode enquanto você pode, porque um dia você vai falar, caramba, a gente ouviu o pastorzão pregar semana passada e eu não tinha ideia, era a última vez que ele subiria nesse púlpito. E que seja assim, cara, com os filhos, cada abraço antes de ir pra escola, trata como se fosse o último, que seja assim com teu pai. Cada beijo antes de se despedir, que se beije como se fosse o último beijo. Porque esse senso de urgência, isso gera humildade. A consciência da finitude gera humildade. Quando o homem que achava que duraria para sempre entende que a vida é efervescente, ele trata cada minuto que recebeu como um presente. E eu acho que é sobre isso que eu quero morrer falando, cara. A vida é um presente. Desfruta. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Porra, amei. Senhoras e senhores, esse foi o podcast especial de Natal, André Fernandes na área. Se você não segue ele, siga, por favor. Agora, enche ele de mensagem. Manda um monte de mensagem. Marca ele no Instagram, comenta, segue e soma na vida dele e diga tudo com o coração aberto do que aconteceu com você depois desse podcast, porque aqui o negócio foi forte. A audiência que tá aqui gravando tá terminando chorando. O cara também, eu também. E muitas decisões foram tomadas no dia de hoje. Obrigado. Tamo junto. Você veio no dia certo. Amém. Aliás, você tá na semana certa na minha vida. Uau. Amém, mano. Feliz. Feliz em saber que não fui eu que programei. Talvez em algum momento você falou, Deus, eu preciso de uma resposta. Peraí. Posso falar a última coisa? Perdão. Sim, por isso. Lógico. Eu tô domingo de manhã, vou subir pra pregar e eu tô angustiado. Esse agora, esse último? Não, tem alguns meses. Não que eu não tivesse angustiado esse domingo também. Tá sendo um desafio esse projeto no Alice. Mas eu tô angustiado com algumas coisas. E aí eu olho pro timer e tá assim, 1 minuto e meio. Pra acabar o louvor eu tenho que subir pra pregar. Cara, isso é muito forte. E aí eu faço uma oração. Falei, Deus, usa alguém pra me abraçar. Eu queria tanto um abraço antes de pregar hoje. Usa alguém do staff, usa a produção. E aí eu tô lá esperando ser abraçado, nada acontece. Aí eu olho, 40 segundos. Pai, eu queria tanto um abraço. Usa alguém, comunica com alguém, dá uma impressão pra alguém. Aí alguém da produção me toca, pastorzão. Aí eu, beleza. Levanta suas mãos, deixa eu orar por você. Tá, a palavra de hoje deu o meu melhor. Eu desço do púlpito, vou pra minha sala. Aí chega um dos pastores da igreja e fala, pastorzão, 3:30 da manhã Deus me acordou. E me deu 11 palavras pra liberar sobre você. Posso fazer isso agora? Eu falei, pode, claro. Aí eu já... nó na garganta. Aí ele fala assim, mas antes Deus me pediu pra fazer algo. Ele pediu pra te dar um abraço. Posso te abraçar? Aí, cara, ele me abraçou e eu comecei a chorar. Aí ele falou, por que você tá chorando, lindão? Eu falei, porque eu pedi um abraço há 1 hora atrás, mas na madrugada do dia anterior, Deus já mandou você me abraçar. Pega isso aqui, cara. Deus supre o que você precisa antes de você saber que precisa. Talvez essa semana você precisou de algumas respostas, mas 3 semanas atrás, quando a gente marcou esse podcast, Deus já marcou com um propósito. A resposta que o Joel vai me pedir, eu já estou preparando o dia em que eu vou entregar. Forte isso, né? Foi isso. E é sobre isso, é por isso que a gente está aqui. Foi isso. Glória a Deus, mano. Feliz em fazer parte disso também. Nossa, glória a Deus. Foi isso.
É isso aí, galera. Senhoras e senhores, essa foi a edição especial do JJ Podcast. Deixa a gente saber o que vocês acharam. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau.